Bem, meus amigos, eu inicialmente quero cumprimentar a todos que se dispuseram a fazer essa magnífica experiência de aula remota e dizer que o atraso que aconteceu foi involuntário, é coisa de marinheiro de primeira viagem. Espero que na próxima aula nós não tenhamos as dificuldades que eu tive hoje. Mas estamos aqui pelo meu convite para discutir a obra do Thomas Mann, Dr. Fausto. E por que é importante discutir a obra de Thomas Mann? Não apenas porque o Thomas Mann é um grande artista da língua alemã que ganhou a admiração do mundo inteiro. Acho que todas as línguas conhecidas têm as traduções do Thomas Mann. Mas porque também foi uma figura principal do seu tempo. O Thomas Mann, ele conseguiu ser literalmente um observador engajado, um homem de larga penetração nas esferas de poder, tanto no sentido de apoiar o poder, quando estava no poder o Kaiser, quando na oposição, quando se colocou frontalmente contra Hitler. Essa é a marca mais impressionante da sua vida, aquela de ser um militante contra o totalitarismo. E não só o de Hitler, de todos, mas o de Hitler, porque foi aquele que dizimou a sua Alemanha, que trouxe a desgraça em largas proporções para a Alemanha. Quando eu decidi estudar a obra do Thomas Mann, na verdade, o fiz por um projeto maior, e aqueles que me acompanham já há algum tempo sabem que eu tenho vindo num processo de pesquisa que busca o diálogo com a filosofia, mas sobretudo com as grandes obras da literatura, para compreender o cenário político, para compreender os fatos políticos que se sucederam. Vejam vocês que a Segunda Guerra Mundial, que é o ponto focal aqui da nossa meditação, ela ainda, apesar de ser um fato político largamente estudado por muita gente e retratado em todas as obras de arte, especialmente nos últimos tempos no cinema, a gente viu aí os últimos dias do Hitler, né? O filme Mephisto, são obras que nós, aqueles que já tiveram a oportunidade de dialogar comigo, nós já discutimos em inúmeros momentos. Mas com Thomas Mann, nós vamos ter a resposta a esse drama. O Thomas Mann, a sua biografia e a sua produção intelectual é a mostra de uma metamorfose do espírito que vai acontecer paulatinamente ao longo da sua produção. O Thomas Mann é um homem de larga sensibilidade artística e de uma profunda inteligência. E ele foi um homem do seu tempo. Por isso que nós hoje vamos focar a nossa conversa aqui hoje na sua biografia, para depois entrarmos propriamente no romance. Mas como é que Thomas Mann chegou a esse ponto de se colocar contra Hitler e contra o totalitarismo desde a primeira hora? Essa é uma questão muito importante e responder a ela vai nos dar a condição para entender por que o Thomas Mann produziu o Dr. Fausto. O Dr. Fausto é uma obra deslocada da produção do Thomas Mann. E por que é deslocada da produção do Thomas Mann? Porque nele vê-se uma ruptura intelectual. O Thomas Mann rompe com Goethe, ele rompe com Nietzsche, ele rompe com Schopenhauer. Isso é uma coisa da maior importância, porque isso não está dito na obra, isso está
implícito na obra, é a mensagem final. E nós não podemos compreender o Dr. Fausto sem compreender o Fausto do Goethe. As duas obras, uma determinou a outra, mas a segunda, o Dr. Fausto, nega de maneira radical a validade da tese que está na obra do Goethe. Eu vou depois aprofundar esse ponto. Mas por agora vamos ficar na ideia de que o Thomas Mann era um seguidor do Goethe. Ele foi, pouco a pouco, construindo a sua obra sempre num diálogo profundo com Goethe. E, sobretudo, com o Fausto do Goethe. Então, e com Nietzsche. Eu, amanhã, deverei mandar para vocês um texto escrito por Thomas Mann em 1947, um ensaio pequeno, está em espanhol, lamentavelmente, mas é legível, em que nós vamos ver o balanço final da sua maneira de pensar a obra do Nietzsche, depois de escrito o Dr. Fausto. Ela é extremamente esclarecedora, e eu vou comentar esse ensaio na próxima aula, quando vocês tiverem tido acesso ao texto. Mas o que importa é a data em que ele escreveu o ensaio. Ele escreveu em 1947, portanto, 2 anos depois de construir o romance do Dr. Fausto. Portanto, 2 anos depois que ele fez o balanço dele, pessoa, Thomas Mann, com a tradição alemã. Mas eu acho que para a gente entender esse processo é preciso voltar um pouco na biografia dele. O Thomas Mann entra no século XX produzindo os Buddenbrooks, que é uma história familiar, vamos dizer assim. Que, aliás, boa parte da obra dele é uma história familiar ou coisas pessoais que lhe aconteceram. Por exemplo, A Morte em Veneza, um romance curto, mas emblemático, uma obra-prima que elevou o Thomas Mann à altura de um Platão para tratar do Eros. Ela é de 1912. E ali a gente já vê que, embora ele racionalmente concordasse com a tradição goetheana e nietzschiana, ali já havia um elemento na sua arte de discordância, um elemento que ainda estava latente, ainda não era consciente. Mas na hora que ele dá o tratamento que ele deu ao amor homossexual, aquele embate em que ele identifica aquele amor ilegítimo com o mal, com a peste, que veio do Oriente, vamos dizer assim, é o argumento do livro. E quem não viu o livro, ou melhor dizendo, quem não viu o filme do Visconti sobre ele deve vê-lo, é uma obra-prima, embora algumas pessoas não gostem muito da estética, vale a pena ver, porque o Visconti foi muito fiel ao livro. Nós vamos ver que ali já tem um elemento de ruptura. Em 1918, o Thomas Mann vai escrever um livro muito polêmico, e foi um erro grosseiro visto do momento que ele escreveu, Considerações de uma Política. Ele levou 4 anos para escrever esse livro, que era um acerto de contas dele com o irmão, e sua adesão irrestrita a uma tese reacionária pró-monarquia, que ele vai colocar todos os seus preconceitos e tudo aquilo que racionalmente ele defendia, a abraçar da cultura alemã, as teses germanistas que implicitamente endossam as teses racistas, que deram depois origem ao nazismo. E nós vamos ter que esse momento que ele teve foi muito importante, porque nos legou um registro definitivo do seu modo de pensar naquele momento. Ele que já estava em metamorfose desde 1906, 1908, quando ele produziu a sua pequena peça sobre Florença, depois A Morte em Veneza, muito importante não falar A Morte em Veneza,
Um professor lá do Sul me explicou a importância do artigo nessa peça, e eu estou de acordo com ele. O título do romance correto é A Morte em Veneza. Não podemos comer o artigo. Ele vai num crescente, modificando aquela forma de ser. 4 anos depois dele escrever As Considerações de um Apolítico, eu consegui importar esse livro. Ele está aqui, em espanhol. É um livro que acabou de ser traduzido na Espanha pelo Fernando Benayon, um homem que nós vamos falar muito dele aqui. Esse livro não estava nem em espanhol nem em português, continua fora do português, e dificilmente, pelo alentado volume que ele é, deverá chegar para nós aqui no curto prazo. Mas o que é que importa para nós aqui? Importa que é o registro, a honestidade intelectual. Aliás, o traço marcante da personalidade de Thomas Mann é a sua extrema honestidade. Ele jamais fez concessões a isso. Quando ele acreditava numa coisa, ele acreditava. Ele escreveu esse romance porque ele acreditava no germanismo, no conservadorismo, acreditava na monarquia alemã. 4 anos depois, eu dizia, em 1922, ele rompia com esse livro, rompia com a monarquia, abraçava a social-democracia e se reconciliava com o irmão, vamos dizer assim, pelo menos no plano político. Isso é uma coisa importante porque nós estamos nesse momento vendo os estertores da social-democracia. Em 1922, quando Thomas Mann faz um discurso, eu vou mandar esse discurso para vocês também, por e-mail, está em português, a gente vai ver que naquele momento o consenso social-democrata estava se formando no mundo. E a adesão de Thomas Mann a esse consenso é um dado marcante, porque dos dois lados do Atlântico, tanto nos Estados Unidos como na Europa, esse consenso foi crescendo. E por que foi crescendo? Porque o mundo estava sob ameaça do regime totalitário soviético, que ganhou a Rússia, mas que era o exportador de revoluções. E naquele momento, a elite ocidental passou a achar que a barreira contra o comunismo totalitário poderia ser, digamos assim, a social-democracia. E uma das grandes aquisições que eles fizeram foi ter do seu lado o Thomas Mann. Pois bem, nessa reviravolta é que a gente percebe também com relevo a honestidade com que o Thomas Mann se colocava nas coisas, de corpo e alma, mas com profunda honestidade. E é essa honestidade que vai determinar que ele escreva o Dr. Fausto. Porque o Dr. Fausto, meus amigos, representa uma ruptura com Goethe, como eu estava dizendo. Uma ruptura com o luteranismo, uma ruptura com Nietzsche. Tudo que era caro para Thomas Mann, ele deixou de lado na sua obra derradeira. Depois ele publicou outros livros, mas, por exemplo, O Eleito, que é um livro muito importante, já é quase um capítulo do livro do Dr. Fausto. É apenas um aperfeiçoamento, uma novela lateral. E o que ela tem de importante? É uma novela profundamente católica. Isso, para um protestante, para um luterano como ele era militante, tem um significado. E depois ele publicou também as anotações do Félix Krull, que já era um livro escrito há muitos anos, só foi basicamente revisto para publicação. E veio a falecer. Então a gente tem aí um momento culminante da produção do Thomas Mann, mas não é o momento que eu considero de melhor desempenho artístico enquanto romancista. Se a gente olhar a produção intelectual dele, eu prefiro o livro A Montanha Mágica, que me parece um livro muito perfeito, muito bem urdido, muito correto. E as teses fundamentais que depois explodem no Dr. Fausto já estão lá, todas colocadas, embora de uma forma não consciente, vamos dizer assim. O Thomas Mann já elaborava essa ruptura com o esteticismo sem o perceber, de uma maneira intuitiva. Então é importante a leitura
datada das obras, porque essas datações são extremamente relevantes. A gente vai ter, por exemplo, um livro de ensaios que acabou de sair pela editora Zahar, que está publicando vários livros de ensaios. Esse aqui é um livrinho que eu recomendo que vocês, eventualmente, venham a comprá-lo, tá certo? O livro chama O Escritor e Sua Missão. É o primeiro de uma série que está vindo, mas tem aqui, é um livro curto e até barato, eu paguei R$ 29. Esse livro ele tem 2 ensaios, são 3 ensaios muito importantes, mas 2 mais diretamente para nós aqui. É o ensaio sobre Lessing, porque ele vai fazer uma apologia a Lessing em 1929, vejam a data, e logo em seguida, no centenário da morte do Goethe, ele vai escrever um texto muito interessante que está aqui, intitulado Goethe como representante da era burguesa. E aqui eu quero entrar numa das primeiras das sutilezas essenciais para a compreensão da obra de Thomas Mann. Nos seus ensaios e nas suas obras, ele vai sempre usar a palavra burguês ou burguesia ou coisas assemelhadas. Mas esse termo tem uma especial conotação para ele. E provavelmente, talvez ele não tenha se dado conta de que ele falava essa palavra num sentido, e outros, por exemplo, como Lucas, o Jorge Lucas, lá, o húngaro que por primeiro escreveu, fazendo apologia à obra dele, ele era um marxista, e o Thomas Mann o aceitou como um bom analista dos seus trabalhos iniciais, pelo menos. E eu fico me perguntando se ele não teria notado que a palavra burguês, na boca de um Lucas, significava uma coisa completamente diferente. A palavra burguesia e burguês para Lucas representava a categoria marxista como a gente viu. Agora, para o Thomas Mann, não. Ele que vinha, sim, de uma família burguesa, no sentido clássico da expressão, ele sabia que estava falando em burguês, não como categoria marxista, mas como um léxico, no sentido original, de se opor à aristocracia. O burguês era aquele que se opôs e venceu a aristocracia, que se opôs e se venceu a Igreja Católica. Não dá para entender a palavra burguês no sentido que está na boca do Thomas Mann, sem entender que essa burguesia para ele era fruto da Revolução Burguesa, da Revolução Protestante. Então esse termo ele é técnico na obra dele. Então nós precisamos entender que quando ele diz burguesia, ele não está falando em categoria marxista, é longe dele isso aí. Ele está dizendo o seguinte, olha, é aquela gente que fez a Revolução lá no século XVI, XVII, e que agora é a classe dominante, agora que é a referência de elite, mas ela tem o quê? O que está por trás dessa nova classe dominante? Em oposição à aristocracia de sangue. Ela é urbana, enquanto a outra era rural. Isso é muito importante. Ele se remete sempre às cidades, sobretudo a sua cidade original, Lübeck. É uma coisa importante quando ele retrata aquelas ligas comerciais que sua família, inclusive, tem nela sua origem. Depois, essa questão do protestantismo é muito presente para os protestantes alemães, o que os diferenciam dos católicos. No livro Considerações de um Apolítico, isso fica muito claro, porque ele vai opor a cultura à civilização. Essa tese que depois vai ser vulgarizada pelo Spengler, e o Thomas Mann, na carta que ele escreveu, que eu vou mandar para vocês, ele vai dizer que ele repudia a obra do Spengler, portanto ele repudia essa tipificação. Então nós temos que entender que o termo burguês, no contexto da obra de Thomas Mann, ele é muito importante. E se as pessoas não pararem para refletir no que ele está dizendo, elas podem perder o contexto. Toda a vida ele escreveu essa palavra, está na obra dele inteira. E toda a vida ela tem um significado único. Ela estava sempre se referindo a esses comerciantes protestantes que venceram
A aristocracia se tornaram o poder e a elite nas suas regiões de origem. Portanto, é muito essencial que nós saibamos o que significa esse termo. Pois bem, o que é que ele vai dizer no livro As Considerações de uma Política? Ele vai dizer que é importante distinguir a cultura da civilização. Ele até cunha isso com uma palavra que é de difícil tradução, que é civilizatione literatura. É uma palavra que é composta e que o tradutor simplesmente traduziu para literatura da civilização. Mas um termo que não é muito preciso, porque aí ele quer, no fundo ele está opondo aquilo que se faz na Alemanha, aquilo que se faz no mundo católico. E o mundo católico para ele é o mundo da França, é o mundo de Roma. E ele aqui está muito alinhado com a tese do Goethe. Quem fez o curso do Fausto comigo, do Goethe, sabe que eu enfatizei a tese que é levantada lá da união de Fausto com Helena. E para Goethe, que é um grande representante dessa é o inaugurador assim, da literatura com essa tese, ele vai fazer o casamento de Helena com Fausto. Quem é o Fausto? É o germânico medieval. E quem é Helena? É a heroína da Grécia. Então há união direta entre os dois sem que haja o concurso de Roma e do catolicismo. Isso é uma aberração histórica, mas isso é um anseio daquelas populações que tiveram em Lutero e Calvino os seus maiores ideólogos. O Goethe vai dizer isso. Então, a gente precisa observar essas teses para poder compreender toda a obra de Thomas Mann e compreender como é que ele construiu o Fausto. E por que o Fausto representa uma ruptura com essa tese. O Fausto representa uma ruptura com o próprio Goethe. Eu vou depois aprofundar isso que eu estou dizendo para vocês. Por favor, tenho ainda como proposição. Depois eu vou demonstrar isso. Porque é o essencial do Thomas Mann. O essencial do Thomas Mann é isso. É ele ter vindo da mais pura tradição alemã ou germânica, ter elevado essa tradição a um requinte artístico universal. Ele é, para mim, seguramente o maior escritor alemão do século XX. E do meu gosto pessoal, por ele ser esse homem que absorveu a ciência política na sua obra e construiu símbolos de expressão que puderam falar da ciência política melhor do que qualquer cientista político, ele é, para mim, o maior escritor do mundo. Supera Proust, supera Joyce, supera qualquer um na arte de fazer romances. Porque a sua obra é fundamental para explicar o totalitarismo do século XX. Explicar na sua raiz mais decisiva, que é a raiz espiritual. Nós não poderemos compreender o que houve na Alemanha e no mundo se nós não compreendermos essa quebra que vai começar com a reforma e vai findar com Hitler. Quer dizer, o Thomas Mann dá essa unidade histórica e o faz de uma maneira tão requintada que é a melhor explicação para o desastre da primeira metade do século XX. Muito bem. Uma outra coisa que nós temos que entender, para poder pegar o contexto da obra, é uma comparação, vamos dizer assim, com o Fausto do Goethe. O que é que singulariza e o que é que aproxima as duas principais obras
obras alemãs. É importante, porque um é o mestre originário, que é o Goethe, o outro é o grande discípulo, o maior de todos, que é o Thomas Mann, digno do mestre. Então, como comparar esses dois livros? Um escrito ao longo de uma existência inteira, mas que veio à luz no começo do século XIX, e outro feito no calor da hora, em cima do facto, e resultado de uma vida inteira também de meditação e de leitura do Fausto e de todos os autores do esteticismo. O que é que os aproxima? A temática. O homem fáustico, é esse o tema de ambas as obras. E o que é o homem fáustico? O homem fáustico já era uma lenda que corria de boca em boca, teve vários escritores que lhe deram vida, Malloy da Inglaterra e outros anteriores até, quer dizer, já era uma lenda popular antes de se transformar nos grandes nomes da literatura. Muito bem, isso é a temática comum. Mas o que essencialmente difere da obra do Goethe da obra do Thomas Mann? A obra do Goethe é uma obra apologética ao homem fáustico. E lá estão expostas as teses fundamentais do protestantismo, inclusive as suas teses teológicas fundamentais. A ideia da predestinação, a ideia de que o elemento do mal ele tem um papel na dinâmica histórica. O próprio Goethe vai ser o grande mestre do Karl Marx. Vai ser o sujeito que melhor dialoga com a obra de Hegel. Então nós temos que o princípio da negação de Marx e de Hegel, basicamente, é um outro nome para o mal, que no poema do Fausto é o próprio Mefistófeles. E o que é que nos diz o Goethe nesse livro? Ele diz que o mal, tem uma frase emblemática que eu quero lembrar aqui para vocês, ele diz o seguinte: eu sou aquele princípio que sempre quer praticar o mal, mas acaba praticando o bem. Então, o resultado da ação maligna é o bem em si. Então, é uma visão otimista do mal. É uma visão apologética do mal. E o que é que nos vai ensinar a obra do Thomas Mann ou do Dr. Fausto? Ele vai dizer assim, do mal só pode brotar o mal, não brota o bem. E nós vamos ter aí, porque o Thomas Mann estava vendo, ele era uma testemunha ocular do apogeu desse processo que começa lá no século XVI. Hitler é esse processo. O filósofo oficial do nazismo era Nietzsche. Então aquelas ideias loucas do germanismo em oposição ao mundo católico estavam na boca de todo mundo. E ele viu que aquilo era uma loucura, ele viu onde deu. Então, nessa comparação a gente vê que o Goethe deu um sentido positivo ao mal, e toda a filosofia do século XIX vai dar a negação ao mal, esse elemento dinâmico da história, ou um elemento capaz de produzir o bem, mesmo quando quer explicitamente produzir o mal. Então é uma reviravolta teológica fantástica que o Thomas Mann faz, e é nessa reviravolta que eu digo que ele rompeu com Goethe. Porque definitivamente ele desmascarou o mal. Ele, na verdade, passou a se alinhar com a tradição católica de Agostinho e de São Tomás. E ele até cita, num dos capítulos lá, ele vai citar tanto Agostinho como a escolástica, como sendo fontes de verdade. Esse ponto é fundamental. É o que separa abruptamente as duas obras. Mas também nós temos que entender que na obra do Goethe você tem um desfecho luminoso. Quer dizer, Fausto, o grande criminoso do espírito, o grande matador de Gretchen, de seu filho, o sujeito que se colocou a serviço de Mefistófeles para conseguir os seus propósitos alucinados, e afinal, ao fim e ao cabo, ele se dá bem. Ele morre e depois a sua intelectia, né,
vai ser resgatada precisamente pela Virgem Maria, uma figura que entra no romance, no poema, de uma maneira esquisita, mas está lá. E veio depois resgatada por nada mais, nada menos que a própria Gretchen, a sua grande sacrificada, vamos dizer assim. Então, o que está implícito na mensagem do Goethe? É a tese do Calvino da predestinação. Essa tese, no meu modesto ponto de vista, ela nos ensina, ou nos dá o falso ensinamento, de que o sujeito faça o que fizer do ponto de vista moral, ele está salvo ou condenado ex ante. Não adianta você tentar melhorar pelas obras, porque a sua salvação já está definida desde os tempos imemoriais. A aceitação dessa tese é que leva a Goethe a fazer com que o Fausto se dê bem depois de morto. Sua alma é resgatada pelos elementos mais altos. O que nós vamos ver no Thomas Mann, no Dr. Fausto? Exatamente o contrário. A confissão do Adrian Leverkuhn é um negócio deprimente, porque não é uma confissão, é um relato catalogal dos seus muitos erros, ou crimes, ou pecados, que é uma palavra mais teológica, e não tem ali, não tem redenção. No Dr. Fausto não tem redenção. Como alguém, como Thomas Mann, poderia falar em redenção em 1945, com a Alemanha jazendo sobre escombros, depois da descoberta, quando Thomas Mann começou a denunciar em 1934 a matança de judeus? Ele que tem uma mulher judia, ainda vamos falar desse ponto importante na história de Thomas Mann. Como ele poderia falar de redenção para uma nação inteira que se engajou num crime contra a humanidade? Não tinha redenção. Não tinha como ter redenção. E o Adrian Leverkuhn é esse personagem catárquico que vai relatar essa dimensão fáustica, satânica até, de sua existência. É uma coisa dolorosa de ler aquele capítulo da confissão. Eu nem chamo de confissão, é que é um relato. Um relato em que ele, ao concluir, sai de cena para desaparecer, supostamente, numa situação infernal. Então isso afasta profundamente o Thomas Mann do Goethe. Então a gente vê que o suporte teológico, o suporte moral de ambas as obras são definitivamente opostas. Eu até pensei que o Thomas Mann, se tivesse tido a chance de viver um pouco mais, ele teria forçosamente que se aproximar mais da Igreja Católica, porque no fundo o que o Thomas Mann faz é romper com Lutero e Calvino. Sobretudo com Lutero, mas também com Calvino nessa tese da predestinação, que é muito cara a Goethe, e toda a elite alemã aceitou essa tese do Calvino. E esse elemento teológico ele é fundamental para explicar ambas as obras. Uma na sua apologia, outra na sua, vamos dizer assim, denúncia, na sua insustentabilidade. E Thomas Mann faz de uma maneira específica, direta. Ele toca no assunto de uma maneira insofismável. Pois bem, comparar ambos os livros é fundamental. Eu quero aqui sublinhar esses pontos que eu relatei aqui, esse elemento teológico, esse elemento da salvação, e esse elemento da danação que tem em Thomas Mann, para mostrar como foi esse processo. Mas o curioso é que se nós lermos todos os livros do Thomas Mann, todos, inclusive o que antecedeu, os dois que antecederam o Fausto, porque os dois foram escritos antes da guerra, o José e seus irmãos e o Carlota em Weimar, ele ainda estava como autor perfeitamente alinhado com Goethe. E na sequência imediata com os acontecimentos da guerra, ele parte para o polo oposto. Esse livro foi escrito em condições muito especiais. Além da guerra, ele entrou numa crise de saúde profunda. Ele teve uma cirurgia que
que escapou, Deus sabe como, provavelmente um milagre divino, para que ele pudesse acabar a obra. Essa obra tão essencial. Uma cirurgia de pulmão, ele que... são daquelas coisas irônicas da existência. Ele fez o Montanha Mágica, gozando, uma pilhéria grande sobre os tuberculosos. E ele que não ficou tuberculoso, mas teve que eliminar uma doença de pulmão por cirurgia. Teve as costas abertas e uma cirurgia inaugural até, uma das primeiras cirurgias desse porte, num homem idoso, ele tinha 70 e tantos anos, e que sobreviveu muito bem e sem sequelas, o que permitiu que ele viesse a concluir o livro. E não deixa de ser notável também que as doenças do pulmão são correlatas com as doenças do espírito. É como se o mal não quisesse deixá-lo concluir a sua obra, mas ele lutou e nesse campo ele também venceu o mal. Mas voltemos ao que eu estava sublinhando aqui da comparação das duas grandes obras alemãs. Fausto e o Doutor Fausto. No Thomas Mann, o tema fáustico já está praticamente em todas as obras. Se você pegar a Montanha Mágica, por exemplo, quem leu a Montanha Mágica vai ver que no final, numa das cenas finais do livro, nós vamos ter uma sessão espírita que é realizada sob a música do Gounod, a ópera Fausto. Eu a tenho aqui, eu a vi, ela é belíssima, eu recomendo que vocês que querem se aprofundar na obra de Thomas Mann, tem que ouvir a ópera do Dr. Fausto. Eu a comprei na Livraria Cultura, tem várias versões. A que eu tenho aqui eu gostei mais. Tem uma com o Pavarotti que está custando acho que R$20. Eu sugiro que vocês busquem a ópera do Gounod, porque ela é ilustrativa demais digamos assim, da questão do homem fáustico. O Gounod foi muito fiel a Goethe. Né? O Fausto dele é um andrógeno, nós chamaríamos hoje de travesti. Inclusive, na cena que eu tenho aqui, em DVD, o cantor se veste de mulher. Ele encarna o personagem. Então eu imagino que as montagens mais fiéis façam isso. Então eu recomendo que vocês leiam esse livro. Pois bem, mas naquela cena da sessão espírita lá do Montanha Mágica, fica no final, sob a música do Gounod, eles esperam que apareça um espírito qualquer lá, e quem aparece, na verdade, é o Mephistófeles. Aí nesse momento ele sai da sala. Então vejam que mesmo no Montanha Mágica já está a temática do Fausto, e já está o germe da ruptura do Thomas Mann com a apologia ao Mephistófeles. Ele não faz apologia ao mal. Se a gente pegar a Morte em Veneza, da mesma forma, o mal, quando o personagem lá fala, o Ashberg lá, fala, o mal ele se refere de uma maneira muito assustada. O elemento maligno como sendo destruidor, como sendo uma coisa a ser evitada e mesmo dele se fugir. E acaba não fugindo e ele perece. Então o mal que está é o mesmo tema fáustico, colocado de maneira sumária e sem o elemento personificado de Mephistófeles. Então, qualquer momento que você pegar da obra de Thomas Mann, nós vamos ter o tema ou explícito ou implicitamente tratado. Isso é fundamental, de maneira que isso é um tema que costura a produção intelectual do Thomas Mann ao longo de sua vida. Isso é fundamental de se compreender também. Muito bem. E alguns temas, alguns símbolos, todo o livro do Dr. Fausto, tudo na obra do Thomas Mann, mas o Dr. Fausto é um livro extremamente simbólico. Por exemplo, uma coisa que é cara ao Thomas Mann, quem leu aqui
a morte em Veneza deve se recordar, desculpa, a morte em Veneza não, a Montanha Mágica, que o quarto em que o Hans Castorp se hospedou, lá no hotel nos Alpes, é de número 34. Esse número é marcante. Quando eu li esse livro a primeira vez, eu sempre fui atento a essa questão simbólica, eu observei o número, mas eu não sabia por que motivo o Thomas Mann deu relevo ao número. Falei, que raio que ele quer? Nós não podemos esquecer que o Jung, que é outro grande discípulo do Goethe, outro grande apologeta do mal como elemento, não da história. Se pegar toda a psicologia do Jung, ele vai ver que o mal ele é o próprio elemento humano. Ele é o próprio elemento da dinâmica da psique humana. É a sombra. Né? A sombra que vai dar a redenção. A gente pega toda a produção do Jung e dos seus epígonos, como a Marie-Louise von Franz. A Marie-Louise escreveu um livro chamado A Sombra e o Mal nos Contos de Fada, de uma maneira positiva. Então a gente vai ver que é a mesma tese goetheana, ou a tese esteticista, que coloca o elemento negativo como dinâmico e positivo, capaz de produzir o bem. O Jung morreu convencido de que isso era uma realidade. E hoje eu tendo a crer que o Jung cometeu o grave equívoco de fazer essa visão, de não perceber mais além. Mas eu não quero discutir a obra do Jung com vocês aqui, não. Nosso tema é outro. Voltemos ao número 34. Onde é que ele entra na obra Dr. Fausto? Vamos lembrar que na linguagem do Jung, o 3 representa o feminino, o masculino, o 4 o feminino. Aí você tem a soma dos dois dá 7, que há um elemento de totalidade e por aí afora. Tem toda uma interpretação supostamente esotérica em torno dessa combinação. Mas vamos em frente. Onde está essa simbólica? Na moldura que o Adrian Leverkuhn pendura no seu quarto, na sua acomodação, quando ele vai ser universitário, está lá. É um recorte de uma gravura dos grandes artistas alemães do Renascimento, que é o Durer. Eu sugiro que vocês busquem na internet e vejam a gravura. Ela chama Melancolia. E, na verdade é um estudo astrológico e num canto tem um quadrado em que, somando as linhas ou as diagonais, todas as somas dá o número 34. E não é por acaso que o Thomas Mann coloca isso como a moldura de decoração do quarto de Adrian Leverkuhn. Porque o Durer também está para a pintura, assim como o Goethe está para a literatura. Então, e nós não podemos esquecer do motivo por que esses autores renascentistas do século XVII e XVIII, eles gostavam tanto de astrologia. Aqui a astrologia funciona, esse é ponto pacífico. Podemos até aqui depois conversar sobre o mapa astral do Thomas Mann e do próprio Goethe, que é muito interessante comparar os dois mapas. Mas o fundamental é que na gravura do Durer, o 3 representa os trígonos e o 4 representa as oposições. As oposições não, as quadraturas, né? E bem lembrado que as guerras da Reforma, elas aconteceram sob o signo de Escorpião. Então, aquela gravura da melancolia, ela traz um retrato astrológico, psicológico dos tempos da Reforma. E há esse elemento de crença, que não é só mera crença, é também um elemento empírico que a astrologia permite, demonstrar que as vidas não são aleatórias, que ela tem um certo ordenamento. Pois bem, essa funcionalidade da astrologia funcionava para esses homens, como Goethe. Vamos lembrar aqui que o seu livro de memórias, Poesia e Verdade, começa falando do seu próprio mapa astral ao nascer. Então, esse é um valor enorme que
que Goethe e seus assemelhados dão ao fato astrológico. Então o do rei, ele faz essa pintura, e ele próprio era um alquimista, né, como o próprio Goethe era. Então esse número mostra que, é aí que é um dos elementos sensacionais da obra do Thomas Mann. O Adrian Leverkusen é uma somatória de várias personalidades, que vão de Lutero, o próprio Goethe e Nietzsche. Nominalmente, é uma biografia do Nietzsche, mas não é uma mera biografia do Nietzsche, é uma psicologia de um personagem composto. Você vai revelar os elementos de Lutero, do Goethe e do próprio Nietzsche. Então essa moldura no quadro é uma forma simbólica extremamente gráfica para dizer da continuidade dessa psicologia coletiva, vamos dizer assim, para os alemães, que ele está tratando da psicologia dos alemães, da Alemanha, né? Desde a Reforma. O do Rei foi contemporâneo da Reforma. Então, quando a gente lê essa informação da Montanha Mágica, o simples número do quarto, a gente já vê que é um elemento de continuidade dessa visão. E por que esses homens acreditavam tanto na astrologia? Porque ela confirmava para eles, que é falso, vamos dizer assim, mas era a crença deles, confirmavam a tese da predestinação. Não podemos esquecer que o próprio Goethe gostava muito da obra de Calderón de la Barca, o mundo como representação, a vida como representação, não é? Como teatro, é como se a gente fosse meros marionetes dessas grandes forças cósmicas. Mas onde é que está a meia-verdade nisso? Está no fato de que a astrologia dá um traço de personalidade. E as coisas acontecem para cada um porque cada um tem a sua personalidade específica. Reage de uma maneira específica aos estímulos do ambiente. Eu sou de um jeito, outro é de outro. Um terceiro é também de uma forma diferente. Mas onde é que está o erro de achar que isso confirma a tese da predestinação? Está no fato de que no mapa astrológico não consta o elemento moral, a escolha, a vontade, e também não consta a graça de Deus. Eu poderia relatar da minha vida N fatos em que a interferência divina me tornou a vida mais leve, a despeito daquilo que eu deveria viver. Então não é verdade que os acontecimentos da existência estão predestinados, porque a vontade de Deus prevalece sobre os determinantes astrológicos ou quaisquer determinantes. Porque o que é realmente relevante na humanidade é a sua vontade, sobretudo a sua vontade de fazer o bem. Daí toda a história da salvação. Essa é uma conclusão minha. E essa conclusão se impõe se nós lermos a obra do Thomas Mann. Sobretudo quando a gente lê cotejando com a tradição esteticista. Até mesmo a tradição luterana. Então a gente vai chegar a essa conclusão inevitavelmente. Então nós temos que fazer esse cotejamento. Meus amigos, eu estou avisando vocês que em 10 minutos a gente vai acabar essa conversa e eu vou pedir, como eu comecei atrasado 15 minutos, eu estou acabando a aula 15 minutos mais tarde. Então nós vamos, quem quiser fazer perguntas, por favor façam pelo chat para o César Kim, que vai me repassar por e-mail, e eu vou reservar a meia hora subsequente para responder, se não a todas, pelo menos as que vierem, as que puder, vamos dizer assim. Então eu quero fechar o parênteses para dizer, para que vocês que eventualmente queiram colocar questões, o façam. É o tempo hábil agora. Bem, o que é o esteticismo? É uma palavra que eu usei aqui e muitas vezes ela é de difícil compreensão. Porque, na verdade, essa palavra caiu em desuso.
O esteticismo é aquela corrente filosófica que reinou na Europa, especialmente na Alemanha, que se propunha a ser uma verdade substituta à verdade revelada. Quando vocês lerem o ensaio do Thomas Mann de 1947 sobre Nietzsche, isso fica muito claro, que ele vai colocar o esteticismo em oposição à moral. Então, na verdade, o esteticismo é, por definição, aquela filosofia ou aquelas filosofias que recusam a mensagem salvífica e colocam no seu lugar a arte ou o belo, como se o belo pudesse salvar. Então, a obra mais emblemática, até pelo título desse momento, é a obra do Schiller, né, A Educação Estética do Homem. Mas o Schiller era o parceiro do Goethe. Goethe endossava isso integralmente. E o apogeu do esteticismo é a própria obra do Nietzsche, que é o homem que vai declarar a morte de Deus, ou a morte da metafísica. Então vejam que quando a gente fala em esteticismo, a gente está se referindo a essa tradição. O encanto da obra do Thomas Mann é precisamente que ele rompe com essa tradição, sobretudo no Dr. Fausto. Eu já disse para vocês que o Thomas Mann faz a ruptura com o Dr. Fausto. Mas isso não significa dizer que as suas obras anteriores não têm elementos de ruptura. Eu já citei aqui o caso da aparição do Mefistófeles na Sessão Espírita. E há o caso do mal em A Morte em Veneza. Então, aquilo que poderia ser a salvação, por exemplo, pega o romance A Morte em Veneza, que eu acredito todos nós aqui lemos. É um livro curto e muito disseminado, muito admirado. Não é? Eu partilho da admiração por muitos motivos, porque é uma obra bem feita e tal, mas sobretudo porque ali, já em 1912, o Thomas Mann vai nos ensinar que o mal é corrosivo, é destrutivo, e não se salva ninguém pela estética. E o esteticismo, ele é amoral, ele é completamente dissocado. Por exemplo, eu vi nos jornais de hoje, em São Paulo, que entrou em cartaz a obra A Valquíria, do Wagner, que é uma obra máxima do período do esteticismo. E qual é o enredo dessa ópera? Basicamente é um enredo esteticista, quer dizer, não há limitação moral, o incesto corre solto, enfim, é tudo aquilo que contraria as verdades cristãs. Então, quando se vocês forem ver essa ópera, tenham em mente que estão diante de um grande emblema do esteticismo. E não é à toa que o Wagner é tão afeto ao Nietzsche, né? E foi o compositor oficial dos nazistas. Isso é muito importante para nós, tá certo? Não podemos deixar de notar essas singularidades. Portanto, meus amigos, eu vou encerrar a nossa conversa de hoje colocando o tema nesses termos. A semana que vem eu vou entrar diretamente no romance, pegando as partes que são substantivas para nós, mas ainda vou conversar com vocês sobre pontos específicos. Vou mandar por e-mail, mas eu gostaria de sugerir que vocês comprassem esse livro aqui. Esse livro, ele tem A Nobreza do Espírito. É um sujeito chamado Rob Hibben. Eu mandaria a referência completa. Mas ele tem um capítulo que faz um resumo biográfico muito saboroso e curto do Thomas Mann. Ele relata uma conversa que ele teve com a filha de Thomas Mann nos anos 90, agora. A Elizabeth, que era a filha predileta do Thomas Mann. Essa mulher é muito importante, entre outras coisas, porque ela fundou o Clube de Roma e é a mãe do ambientalismo. É uma maluca pelo governo mundial. Obviamente que essa filha não é digna do pai que teve. Mas eu só estou colocando para vocês verem a importância disso. Mas o Bob Hibben faz um retrato muito sumário e muito saboroso. Ele é um grande escritor e a tradução está muito boa.
Então, aqueles que não quiserem ou não tiverem tempo para fazer um mergulho maior na biografia dele, podem ler esse ensaio. Porque, de fato, o que eu recomendo de biografia para vocês é esse livro aqui. Esse livro aqui do Donald Prater. Talvez seja a melhor biografia que haja no mercado hoje aqui, tá certo? Só que é um livro mais alentado, que vai ser difícil vocês lerem enquanto a gente estiver mergulhado no próprio Thomas Mann aqui. Então, quem não tiver condições de ler Prater, pode ler o Riemer, para ter um retrato muito bom da biografia do Thomas Mann. Eu vou dar uma pausa nesse momento, por uns 2 ou 3 minutos, para que as perguntas possam chegar para mim, e aí eu volto imediatamente para a gente comentar. Eu vou mandar para vocês por e-mail a referência de ambos os livros que eu citei aqui. Tá certo? Eu sugiro que, se puderem, comprem imediatamente e ao menos folheiem, porque será de grande utilidade para vocês. Tá certo? Eu vou mandar também nesse e-mail, além das referências para vocês, o ensaio do Thomas Mann, de 1947, sobre Nietzsche. Para mim, é o melhor texto que já se escreveu sobre Nietzsche em todos os tempos. E vou mandar também a cópia do discurso que ele escreveu em 1922, no qual ele rompe com as teses do livro Considerações de um Apolítico. Então, esses livros vão estar anexados, então vocês podem ler. O discurso tem 2 páginas. Ele não é notável pelo tamanho, mas ele é notável pelo substantivo que ele contém. Então a gente deve ler também esses documentos que eu vou mandar para vocês. Bom, o Kim disse que me mandou 2 questões aqui, eu acho que eu não recebi. Deixa eu só ver aqui. Eu peço ao César Kim que, por favor, me remeta novamente as questões que não chegaram para mim no e-mail, se for possível. Tem uma pergunta importante que eu ia entrar na aula que vem, mas eu vou antecipar aqui. A Daniela faz a seguinte pergunta: como era a situação familiar de Thomas Mann? Casado, com filhos, foi expulso da Alemanha, quando? Deixa eu aproveitar aqui e antecipar um tema, então, já que isso foi colocado, que eu ia pegar semana que vem. Por que Thomas Mann virou o grande inimigo do Hitler? Quais foram as causas definitivas que fizeram do Thomas Mann o inimigo do totalitarismo e que o levaram a romper com o esteticismo e com o próprio Goethe? Em primeiro lugar, o fato dele ter uma mãe brasileira. No livro do Prater tem uma fotografia da mãe dele, era de família portuguesa, mestiçada com negro ou índio, ela tinha os olhos negros. Provavelmente, pelo que eu vi da foto dela, ela devia ter sangue de índio, mas é possível que seja de negro também. Então o Thomas Mann era um mestiço.
A mãe era portuguesa misturada com negro e índio, ou só preto, e o pai era puro alemão. Muito bem. O fato dele ser mestiço o fez motivo de ódio e de desprezo dos nazistas, desde que os nazistas apareceram nos anos 20 no cenário político alemão. Então o Thomas Mann não teve escolha a não ser observar em si mesmo que a tese do racismo era absurda. Porque ele era a prova cabal, ele um gênio da literatura, ele ousou dizer, onde eu estou está a cultura alemã, ele era um mestiço. Então ele foi a prova viva para ele mesmo de que a tese racista não se sustentava. A outra coisa importante na vida do Thomas Mann é que ele casou com uma judia. Thomas Mann era um cara que tinha uma pulsão homossexual evidente. Passou a vida inteira admirando homens. Há registros na sua juventude que ele frequentou os bordéis homossexuais do sul da Itália por períodos largos. Teve, enfim, affair com certas pessoas do sexo masculino. Mas ele deu uma espécie de golpe do baú, porque essa mulher, a Kátia, era de uma família judia extremamente rica, aqui de Munique. E ele a escolheu a dedo para por quê? Porque ele não podia se entregar a uma vida de volúpio homossexual porque ele queria uma vida burguesa. E a vida burguesa pressupunha o casamento monogâmico. Então ele construiu uma família convencional. Uma boa esposa, teve 6 filhos, 2 deles se suicidaram, 2 foram também homossexuais, diga-se. E é um negócio terrível a história dele. Por esse lado, né? Então, é uma família de escritores, quase todos eles talentosos para a escrita. E o fato curioso da biografia dele, respondendo pontualmente aqui a Daniela, é que ele foi o primeiro exilado de Hitler, porque quiseram as circunstâncias que ele estivesse em férias na Suíça quando Hitler assumiu a chancelaria. Imediatamente os nazistas tomaram o poder e tinha um maestro lá em Munique, onde ele morava, que era um inimigo figadal dele, que fez até um manifesto contra o Thomas Mann, que é como um manifesto de licação da cidadania. Então Thomas Mann já ficou pela Suíça sem documentos, sem dinheiro. O prêmio Nobel que ele ganhou em 29, todo o dinheiro ficou na Alemanha, ele nunca mais o recuperou. Ele perdeu a casa, que era uma casa relativamente suntuosa, perdeu o patrimônio, perdeu bens, e ficou um apátrida sem documentos. Então esse é um elemento heróico da vida do Thomas Mann. Então veja que interessante, ele de mãe mestiça, de mulher judia, ele não podia fechar os olhos àquilo que era mais caro aos totalitários. Então isso ajudou enormemente Thomas Mann na sua ruptura com os nazistas, né? Que era a ruptura também com o esteticismo. E aí ele viu que onde o mal poderia chegar, né? Ele não podia fechar os olhos a isso. Então isso, de certa forma, salvou o Thomas Mann de aderir ao nazismo. Ele não podia aderir por essas 2 condições que ele tinha consigo próprio. E ele, por observação direta dessa realidade, ele não teve escolha. Ele era um homem de grande honestidade intelectual. E ele sabia que eles estavam errados também por isso, porque a vida dele provou para ele próprio que eles estavam errados nisso aí, né? Eu vou voltar a esse tema na aula que vem, mas é muito importante que vocês tenham em conta que esses elementos biográficos são fundamentais para a compreensão da obra, né? Vamos à seguinte aqui. Fala-se se há um livro sobre o relacionamento dos irmãos e a mãe. Esse tema, os livros que eu não li nenhum livro específico. Pode ser, eu acho que há sim, mas eu não li esse livro. Eu posso até depois pegar a referência para vocês. Mas todos os livros biográficos que eu li
do Thomas Mann colocam esse relacionamento essencial. Se você pegar, por exemplo, o livro dele, do Tônio Kroger, que é um dos livros iniciais dele, a heroína é uma heroína modelada na mãe. A mulher escura, meridional, como eles falavam, porque aquela gente que estava mergulhada no germanismo sempre colocava a coisa em oposição entre o setentrional e o meridional, o germânico e o não germânico. Né? Aquilo que era o que eles chamavam de cultura versus civilização. Então, lá no Tônio Kroger, nós vamos ter uma figura feminina modelada na mãe do Thomas Mann. Olha, o Thomas Mann foi um autor muito influente no seu tempo de vida e mesmo no tempo depois que ele morreu. No Brasil ele foi traduzido cedo, a obra dele está bem divulgada no Brasil, mas eu acredito que os intérpretes que nós temos, eles são limitados. Por exemplo, eu li muitos livros de ensaios sobre Thomas Mann feitos por gente nossa aqui, né? E eu considero que eles são descritivos e não entram nas questões essenciais. Por exemplo, o livro do Otto Maria Carpo, que é uns ensaios saborosos, são muito eruditos, muito densos, muito bem feitos, mas fogem do essencial. O Carpo provavelmente escreveu seus melhores ensaios antes de ler o Dr. Fausto. De maneira que fica uma interpretação capenga, porque pegou só a fase, vamos dizer assim, esteticista do Thomas Mann. Isso é uma limitação. Né? Então a gente tem que perceber que o Thomas Mann, nos últimos anos no Brasil, pelo menos nas últimas 2 décadas, eu percebi que houve um certo esquecimento da obra. Até o Dr. Fausto não foi reeditado. Até fiquei surpreso com essa iniciativa da Zahad de trazer os ensaios. Né? Mas eu acredito que ele, como estilista, como criador de textos de primeira linha, um frasista memorável, um sujeito que sabia escrever uma personalidade como poucos. Ler os textos dele são muito saborosos. Né? Ele influenciou todos os escritores, porque não tem como os grandes escritores não aprenderem com Thomas Mann, porque ele é realmente um mestre. Né? E a temática, eu estou até aqui com um livro que eu não tive tempo de ler ainda, mas que a temática é a mesma do Thomas Mann, do Dr. Fausto, é do Jonathan Littell, As Benevolentes. Né? Esse texto é um reescrever do tema fáustico, ambientado na Segunda Guerra Mundial, da personalidade de um carrasco. Eu pretendia ler esse livro para esse curso, mas foi inviável, porque o Thomas Mann era um danado que escrevia que nem um louco e botava página sobre página, que monopoliza a atenção de quem quer explorá-lo. Eu preferi ler o Thomas Mann a ler outros. Mas eu recomendo a vocês, aliás, a Livraria Cultura está vendendo esse livro com 50% de desconto. Foi lá que eu comprei. É possível que ainda esteja em promoção. Então recomendo que vocês adquiram, porque é uma obra muito interessante. Os comentários são fantásticos e é a temática falsa. Mas não tem como os grandes escritores não abordarem a temática fáustica. Por exemplo, a principal obra do século XX da literatura brasileira, qual é? É o Grande Sertão Veredas. É um livro que eu pretendo estudar e dar um curso sobre ele no semestre que vem. E é um livro fáustico. É um livro que se espelha no Thomas Mann e no Goethe também. Não é possível a gente fazer grande literatura sem se reportar e se referir a esse grande escritor. Não é? Vamos em frente aqui. O Murilo pergunta: o ecologismo radical de sua filha não acabaria por se revelar a busca do esteticismo da natureza e cosmologia? É perfeito, o Murilo. A sua colocação é exata. A filha provavelmente não se deu conta
da ruptura que o pai fez com o esteticismo. Provavelmente ela enveredou por isso aí. Tem muitos motivos para abraçar uma causa, né? Nos anos 60, muita gente acreditava que o antídoto para o totalitarismo era, de fato, a globalização, o governo mundial. E ela abraçou o ecologismo como um caminho para criar o governo mundial. E criou esse monstro que está aí. Eu até li uma frase muito interessante aqui do Rob Riemann, né? Ele diz o seguinte, que não haveria o Al Gore, ou o trabalho do Al Gore, se não tivesse tido a Elizabeth Mann. E é verdade. Então, é perfeito você dizer que o esteticismo é uma derivação lógica do esteticismo é o ecologismo. Eu até brinquei no meu Twitter hoje, dizendo o seguinte, que alguém falar perto de mim de aquecimento global vai apanhar. Porque eu estou passando um frio danado aqui, às vésperas do solstício de verão. A realidade é um pouco diferente do que os ideólogos pregam. Então, é correto, eu não posso dizer nada além disso. Bem, eu penso que nós podemos ficar por aqui. Se chegarem mais perguntas, eu as responderei por escrito, mandarei para o grupo. Eu fiz um grupo de e-mails com os alunos desse curso, pelo qual eu vou me comunicar com vocês. Então, tudo aquilo que não puder ser dito aqui, eu mandarei por escrito para conhecimento de todos. Eu peço a vocês que estão me ouvindo aqui, se puderem, ler pelo menos os 5 primeiros capítulos, do Dr. Fausto, para a próxima aula. Porque nós deveremos entrar para valer na obra na aula que vem. Depois dessa visão geral, que eu precisava fazer para situar não só a importância, mas o fio histórico do livro, para que vocês tivessem uma visão de conjunto. Quer dizer, o que eu fiz hoje, basicamente, foi justificar porque eu escolhi esse autor, escolhi esse livro da obra do autor, para estar aqui com vocês. Para mostrar por que ele é importante. Porque esse livro tem a resposta que eu sempre procurei. Eu passei a minha vida inteira, eu digo para vocês de coração, eu passei a minha vida inteira buscando resposta para os grandes acontecimentos do século XX. E maior não houve do que a Segunda Guerra Mundial, do que o fenômeno do totalitarismo, tanto do nazismo como do comunismo. E o único autor que produziu uma resposta satisfatória para mim foi o Thomas Mann. Não teve cientista social, nem cientista político, nem filósofo, nem nada que tenha me dado a resposta que o Thomas Mann me deu. De modo que eu fico muito orgulhoso de dizer para vocês, eu tenho a resposta para o drama do nosso tempo. E a resposta eu a tomei do livro Dr. Fausto, do Thomas Mann. Meus amigos, eu agradeço a todos e eu deixo para vocês o meu boa noite. Mais um aviso, antes de finalizar. Aqueles que tiverem interesse podem me mandar questões por escritos, mesmo fora do horário de aula, que eu teria um prazer muito grande em responder. Boa noite.